Porque ela diz em nome de Jesus, e toda a igreja diz: Amém! Vem receber o nome de Deus na palavra de Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Vocês estão bem? Amém. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. No livro de Mateus. Primeiro livro do Evangelho, o livro de Mateus. Mateus capítulo 27, versículo 45. Mateus capítulo 27, versículo 45. Quantos irmãos procuram? Pastor, obrigado mais uma vez pelo carinho de chamar, tá? Que o Eterno te abençoe, o senhor, sua esposa, sua casa. Obrigado de coração. Todos acharam? Amém. Todos acharam? Amém. Mateus capítulo 27, versículo 45, diz assim: desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Tomai vossos assentos, por favor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero puxar alguns minutos da sua atenção, se você me permite, para trabalhar sobre um texto que inicialmente é um pouco complicado. Para isso eu preciso voltar um pouquinho lá para o começo. Lá no começo, onde havia um casal. Esse casal é conhecido como Adão e Eva. Esse casal, ele é criado dentro do Éden. Esse casal tem total liberdade de viver uma vida com o Eterno. Só que tem uma questão. Eles não podem comer do fruto. Este fruto que eles não podem comer é um fruto conhecido como bem e mal. Por quê, Mateus? Porque a partir desse momento que eles comerem esse fruto, eles vão rejeitar o reino de Deus. Preste atenção. Não é que havia uma obrigação deles, vocês não podem mexer. A questão é, se vocês mexerem, a partir de hoje, vocês vão viver suas próprias vontades. É mais ou menos um grito de independência de Adão e Eva, dizendo: a partir de hoje eu quero viver segundo a minha própria vontade. Observe que quando a serpente negocia com eles, a serpente diz para eles: olha, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Como assim? Com a plenitude da presença de Deus? Não. Com o poder de Deus? Não. Como é que a gente vai ser igual a Deus? Vocês vão poder escolher. Vocês vão escolher seus caminhos. Sabe por quê? Porque o homem não foi criado para viver perdido. O homem tem Deus como referência. A referência de Deus está, a referência do homem está em Deus. Então o homem sabe que não deve comer, por quê? Porque Deus disse. O homem sabe que pode beber água, porque Deus disse. Tudo que o homem tem, o homem diz. Deus disse é bom, então é bom. O problema agora é que o homem decide, por ele mesmo, dizer o que é bom, sem precisar consultar a Deus. E aqui eu preciso abrir um ponto. Quantas coisas você tem decidido na sua vida que é bom sem consultar a Deus? Quando o homem olha para o fruto, quando a mulher olha para o fruto, ela diz: é agradável aos olhos. Espera aí. Foca um minuto comigo. Quantas vezes essa mulher passou de frente com aquele fruto? Inúmeras vezes. E por que só agora ela diz é agradável aos olhos? Porque a percepção dela foi mudada. A serpente deu para ela uma nova visão. Quando eles comem o fruto, eles caem. E a primeira coisa que eles fazem é um esconder do outro. E aqui tem uma coisa muito importante. A primeira coisa que eles fazem é esconder um do outro. Porque o pecado tem esse poder. O pecado faz que eu me esconda de você.
O pecado faz que o esposo se esconda da esposa. O pecado faz que o amigo se esconda do outro amigo. Por quê? Porque está exposto e tudo que me expõe me envergonha. Quer ver um exemplo? Por que será que sua esposa não pode mexer no seu celular? O que tem no seu celular que te envergonha? Por que será que seu esposo não pode mexer no seu celular? O que há aí dentro que te envergonha? O que é que te expõe aí dentro? Quando o pecado entra, nós passamos a não se entender mais. Quando o pecado entra, o grupo de oração já não entende o outro. Quando o pecado entra, os jovens começam a brigar uns com os outros. Quando o pecado entra, as irmãs já não se entendem umas com as outras. Por quê? Porque o pecado tem o poder de nos dividir. Quando o pecado entrou em Adão e Eva, eles se dividiram. Adão começa o texto dizendo: essa é carne da minha carne, essa é sangue do meu sangue, é ossos dos meus ossos. Sabe o que ele queria dizer? Ela é igual a mim. Não há nada diferente nela que seja diferente de mim. Só que agora Adão, quando cai, ele olha para Deus e diz: esta mulher. Você entendeu a diferença da fala? Primeiro ele começa dizendo: ela é igual a mim. E depois ele termina dizendo: esta mulher. Peraí, não era a sua carne? Não era seu sangue? Não era seu osso? O que aconteceu? O pecado nos dividiu. E quando o pecado nos divide, eu não consigo me ver no irmão. É por isso que quando o jovem está cantando aqui na frente, eu fecho a cara e digo que só eu sei cantar, porque o pecado nos dividiu. É por isso que quando alguém está pregando, eu digo: eu prego mais, eu canto mais, porque o pecado nos dividiu. E quando o pecado nos divide, a igreja se divide. E quando a igreja se divide, a gente cai. A gente se perde. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do paraíso. Por causa disso. Porque eles decidiram viver suas próprias vontades sem precisar de Deus. A escolha deles fez que eles desejassem viver a vida sem precisar de Deus. É por isso que no livro de Gênesis vai dizer: o homem decidiu escolher seus próprios caminhos e agora está guiando pelas suas próprias vontades. Não vamos se envolver mais nisso. Sabe o que vai acontecer? A primeira família tem um irmão matando o outro. Sabe o que vai acontecer? Um pouco mais à frente nós temos Noé criando uma arca para matar uma geração inteira. Uma geração presa na homossexualidade. Uma geração presa em todo tipo de pecado. Era mentira, era ganância, era soberba, era falsidade, era aborto, era todos os tipos de pecado. Deus manda um dilúvio, salva Noé. Quando Noé sai da arca, sabe o que acontece? O seu filho Cã pega o seu pai embriagado e expõe a todo mundo dizendo: é esse o homem que Deus escolheu? Quer dizer, apagou a humanidade, mas o pecado continuava. Mais pra frente a gente vai ter Sodoma e Gomorra, uma cidade perversa, que não recebia as pessoas bem, que agiu de maldade uns com os outros, não respeitava, não amava, vivia sob as suas próprias vontades. E aqui tem um problema, porque quando o homem peca, há uma natureza caída dentro dele. Quer ver? Mesmo que às vezes você queira fazer o bem, você às vezes faz o mal, não é? Mesmo às vezes quando você escolhe: eu vou fazer isso aqui certo, no final, por causa da ira, você acaba escolhendo outros caminhos, não é? Há uma natureza dentro de você. E essa natureza saiu de Adão. Imagine uma forma. Adão é a forma perfeita, ela é amassada. Quando a forma perfeita é amassada, todos os que vão vir depois de Adão vêm amassado. Todos nós viemos com uma natureza caída. E toda vez que a gente quer fazer o bem, a gente escolhe o mal. Logo após, Sodoma e Gomorra é destruída, porque está presa ao pecado. Abraão entrega sua esposa a Faraó. Deus tem que resolver a situação, presa ao pecado. Todos os homens da Bíblia vão
errar. Todos eles vão se perder. Quando a gente entra nos últimos livros, nós vemos Deus se calando. É por isso que você vai ver uma página em branco. Nos últimos livros da Bíblia, você vai ver uma página em branco no último livro. É Deus ficando em silêncio. Não tem como salvar a humanidade. A humanidade está perdida. A humanidade está perdida. Você entende isso? Você entende o problema disso? Eu estou dizendo que a humanidade está perdida. Então a única resposta que Deus tem é o quê? Destruir toda a humanidade. A única resposta que Deus tem é essa. Sabe o irmão que está ao seu lado? Dá uma olhada para ele. Dá um sorriso para ele, para o irmão que está ao seu lado. Dá um sorriso para ele. Diga, irmão, você está bem? Não era para esse irmão que está aqui. Não era para ele estar aqui. Só que em João, a Bíblia vai dizer para nós que um homem, um Deus, decidiu se fazer homem. E esse Deus que se fez homem viu a humanidade afundada no lixo. Está afundada no lixo. Como diz o profeta Jeremias, trapos de sangue no meio do lixo. Não há um entre nós que seja bom. Não há um entre nós que mereça estar sentado aqui hoje. Não há um entre nós que diga, eu sou um exemplo. Não há. Por quê? Porque a ideia é que todos nós merecemos a morte. Todos nós merecemos morrer. Mas teve um Deus que olhou e disse, mesmo que a casa dela mereça morrer, mesmo que o filho dela mereça morrer, mesmo que o mundo aí fora diga que mereça morrer, há um Deus que olhou do alto e disse, eu vou para a cruz. E aqui está um dos maiores pontos do Evangelho. Não é merecimento. Não é que você merece. Não é que você é bom. Não é que você tem. Não é pela música que você canta. Não é pela interpretação textual que você tem. Não é pela interpretação do Evangelho. É que Deus é bom. Eu poderia ter o maior nível de teologia aqui em cima, ainda não mereço nada. Eu poderia fazer um curso de canto com os maiores professores do mundo, eu ainda não mereço nada. E esse é um dos maiores problemas que estão pregando dentro do Evangelho. É um Evangelho que você merece. É um Evangelho onde você é bom. É um Evangelho onde você é digno. É um Evangelho onde você tem que vir para a casa de Deus para Deus te dar. Quando Deus estava para desistir, João começa uma pregação dizendo o seguinte. João Batista começa uma pregação dizendo: o machado está na árvore. O machado está na árvore. E se o machado está na árvore, ele vai cortar a árvore. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a qualquer momento Deus vai cortar a humanidade. A qualquer momento Deus vai cortar. Sabe por quê? Porque não tem esperança mais. O homem está preso em seus pecados e afundado no seu próprio egoísmo. É por isso que você vê tanta maldade nesse mundo. É por isso que você às vezes sente e diz: como é que Deus permite tanta coisa? Como é que Deus olha essas coisas e assiste?
Quando João diz que o machado vai cortar, Jesus aparece. Oh, aleluia a Deus, glórias a Deus. Eu vou repetir. Quando João diz que você merecia a morte, porque é verdade. A sua casa deveria morrer, é verdade. A minha casa deveria morrer, é verdade. Apareceu Cristo. E esse Cristo não chegou dizendo, não, é mentira, João está mentindo, pelo contrário. Cristo pegou aquilo que você devia, jogou nas costas e disse, eu vou morrer por essa pessoa. Glória a Deus, aleluia. Quer saber de uma coisa? O seu pecado foi tão grande, e a sua transgressão foi tão grande, que Jesus, antes de morrer, ele suou sangue. Quer saber de uma coisa? Jesus, o seu pecado era tão grande, a sua transgressão era tão grande, que ele disse para Deus, por favor, se for possível, afasta de mim isso. Aí a gente vem para a igreja, voltado pelos nossos próprios egos, achando que a cadeira deve estar lá preparada para mim, achando que o microfone deve ser meu, achando que todo mundo deve me receber, irmão, pelo amor de Deus, você está sentado aqui em graça. Qual vai ser um dia que você vai sair de casa e dizer, Senhor, obrigado por me permitir sair de casa, obrigado por me permitir sentar na cadeira, eu não mereço, é graça, é graça. Irmãos, imagina comigo, por favor. Alguém aqui morreria pelas pessoas que estão presas no crack? Alguém aqui iria na Cracolândia agora e diria, eu morro por todo mundo ali? Alguém faria isso? Jesus olhou para a terra e fez isso. Jesus fez isso. E se tem um ego na sua garganta preso, dizendo, é porque eu sou bom, você está enganado. Você está muito enganado, você não merece nada. Você não merece, eu sinto muito te dizer. Mas tem um Cristo, um Deus bom, que olhou para você e disse, eu vou mesmo assim. A mensagem da graça não é sobre um homem que merece. A mensagem que Cristo pregou não é sobre um homem que merece. A mensagem da cruz é sobre um homem que não merece, mas um Deus bom que morre por ele. Glória a Deus. Vou abrir uma aspa aqui para você entender. Preste bem atenção agora. Imagine só. Você com todos os seus delitos. Se Cristo não tivesse te encontrado no caminho, onde você teria hoje? Onde você estaria hoje? Pensa por um minuto. Eu acho que às vezes a gente se perde no meio do tempo, sabe? Porque é tanta bênção, é tanta coisa, e a gente vai esquecendo muita coisa. Mas aonde você estaria agora? Agora, onde você estaria agora, se Jesus não tivesse te encontrado? Sabe onde eu estaria? Eu estaria com uma corda no pescoço. Porque a minha maior luta foi contra a depressão. Me diga, onde que vocês estariam agora? Me diga. Você morreria por você? Do jeito que você estava? Bêbado? Caído? Na sarjeta? Se prostituindo? Pedindo a morte? Preso na homossexualidade? Você morreria por você? Não morreria, né? Alguém morreu. E até quando a gente vai viver um evangelho fingindo que alguém não morreu por nós? Até quando a gente vai viver um evangelho fingindo que Cristo não se entregou por nós? Até quando vamos viver um evangelho fingindo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não merecia a punição dele? João está dizendo, o machado vai cortar a árvore. Vai cortar, não tem jeito. Mas Cristo aparece.
E quando Cristo aparece, a sua mensagem é... Qual a mensagem de Jesus para Nicodemos? Dobre sua atenção aqui, eu preciso que você preste bem atenção nisso. Qual é a mensagem de Jesus para Nicodemos? Nicodemos, vocês precisam ser pessoas melhores? É isso? Nicodemos, vocês precisam evoluir como pessoas? É isso? Qual é a pregação de Jesus para Nicodemos? Você precisa? Sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos? A pessoa que vocês não serve. A pessoa que vocês não serve. E o que a gente faz? Vocês precisam morrer para vocês. Vocês precisam morrer para os seus desejos. Vocês precisam morrer para os seus ecos. Vocês precisam morrer para as suas vaidades. Para que vocês voltem e nasçam em mim. Quem não nascer de novo não vai provar do céu. E nascer de novo é matar o velho homem. Faz quanto tempo que esse velho homem seu está vivendo? Quanto tempo? Está fingindo que ele não está vivendo, né? Mas chega em casa, ele coloca para fora. A língua come solta. A ignorância solta. A arrogância solta. A capa de santidade é na casa de Deus. Mas lá fora a gente faz o que quer, não é? Esse velho homem está nadando e está sobrevivendo há muito tempo, mas eu vim te convidar a matar o velho homem hoje. Aleluia! Eu acredito que todos nós aqui dentro somos cristãos. Acredito que eu estou pregando um evangelho só para cristãos, né? Então eu não devo me preocupar em pregar um evangelho para quem precisa voltar para Jesus hoje. Amém? Todos cristãos? Amém? Então me diga para mim, por que você não tem matado o seu velho homem? Me diga para mim, porque aqui dentro você faz santidade, mas lá fora você vive uma vida perdida, arrogante, mentirosa. Você está achando que Jesus não está vendo isso? Está achando que Jesus está fazendo vista grossa para o velho homem que vive em você? Ah, mas Mateus, eu já tenho tanto tempo de evangelho. Tempo não salva ninguém, meu filho. Tempo não salva ninguém. Mas eu vim te apresentar a uma pessoa que salva. É uma pessoa. Não é uma religião. É uma pessoa. Não é um jeito. É uma pessoa. Não é uma forma. É uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus entra na sua vida, aquilo que você fazia, você não faz mais. Quando Jesus entra na sua vida, não é que os desejos sumam, mas é que você escolhe a não desejar o que o mundo pede. Não é que as vaidades vão embora, é que você prefere Cristo no lugar da vaidade. Nascer de novo é lutar contra as suas próprias vontades. Quando Cristo foi para a cruz, Jesus é estendido, mas a sua mensagem é uma só. Aquele que quiser vir até a mim, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. E depois? Pegará. Para que eu vou pegar a cruz? Porque cruz é para morrer. Irmão, você não entra no evangelho para vencer, eu sinto muito. Não, porque eu entrei no evangelho para minha conta bancária subir, esse não é o evangelho. Não, porque eu entrei na igreja para ser sucesso, esse não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho de Jesus. É o evangelho do mundo. Esse evangelho é mentiroso, mas o evangelho de Jesus é: você precisa morrer. E você precisa pregar a tua cruz. E todo dia você vai ter que matar a pessoa cá dentro de você. E no lugar de você levantar a sua mão e bater na orelha daquela irmã que está te irritando, você vai dobrar o seu joelho e olhar por ela. Aleluia. Jesus está estendido em uma cruz.
E agora eu preciso mais uma vez que você dobre a sua atenção. A cruz não é dele. A cruz é sua. A cruz é sua. Tá? Você que deveria estar lá. A cruz não é dele. O sangue que escorre é dele, mas deveria ser seu. Segura a mão do irmão que está ao seu lado, por favor. Pode segurar a mão dele. Por favor, diga para ele, com todo carinho. Diga para ele, irmão. É bom ter você aqui. Agora olha para mim. Olha para mim, por favor. Você está olhando para alguém que talvez não estaria aqui. O seu casamento talvez não daria certo. Os seus filhos não dariam certo. A sua família não daria certo. Era para tudo ter dado errado. Era para tudo estar perdido. E quando eu falei que ninguém aqui morreria pela Cracolândia, é porque Jesus morreu por isso. Então o que há de diferente de você a quem está preso no crack? Só porque você conheceu a graça. Mas o sangue é o mesmo. A morte é a mesma. A cruz é a mesma. A dor é a mesma. Qual é a diferença sua do irmão que está sentado ao seu lado? O irmão que você entrou e nem deu a paz para ele. A cruz é a mesma. O sangue é o mesmo. A vida é a mesma. O grito da cruz foi o mesmo. Aleluia, Deus. Glórias a Deus, aleluia. Vocês entendem o que eu estou pregando? Vocês entendem a situação disso que eu estou falando? Eu estou falando para vocês que a pessoa que você é não serve. Se falaram para você que vir para o Evangelho é para você melhorar, é mentira. Você não vai melhorar. Porque o homem tentou isso por anos, milhares de anos, desde o Éden, e ele não melhora. E Jesus deixou claro isso para nós: vocês não vão melhorar. A única forma de vocês seguirem em frente é vocês morrendo. E a única forma de morrer é vocês negando a si mesmo. Preste atenção. Varam até que horas mesmo? 10 passa. Preste bem atenção, por favor. Se o pastor aqui chegar 50 pessoas não cristãs aqui pregar o Evangelho e depois dizer: venham para aceitar Jesus, ele pode montar um templo maravilhoso como este. Ele pode montar uma obra magnífica, sons de última geração, dança, festival, festa. O pecador vai ouvir. Mas lembra que Jesus fala que os pecadores são como peixes? Se você tirar o peixe da água e apresentar para ele uma mansão e dizer para ele: olha que linda essa mansão, olha como é grande, a música é para você, e você diz ao peixe: quer ficar aqui? Se o peixe pudesse falar, ele diria o quê? É lindo, realmente é muito bonito tudo, ó, estrutura incrível, mas tem uma coisa: eu sou peixe, eu preciso da água para sobreviver. Só que quando você pesca uma alma, um peixe, e ele entende que a água não serve mais para ele, ele vai ter que morrer. Vocês entenderam isso? Quer dizer que quando você tirar o peixe da água, ele vai se debater. A minha pergunta é: até há quanto tempo você está se debatendo? Há quanto tempo você está lutando contra as suas próprias vontades? Há quanto tempo você dobra o joelho e diz: Deus, eu não aguento, está doendo. Eu tenho vontade de voltar. Eu tenho vontade de pular na água, porque no mundo parecia mais fácil. No mundo o dinheiro vinha mais fácil. No mundo as formas vinham mais fácil. Parece que desde o momento que eu decidi sair da água, tudo se tornou um problema. Deus veio te trazer uma resposta. E a resposta é:
você está nadando contra o mar. E o mar vai lutar contra você. Mas aquele que negar o mundo, o Pai vai estar contigo todos os dias. Aleluia, Deus. Mas aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, por favor, continua nadando contra este mar. Rejeite este oceano. Rejeite essa vontade pecaminosa que grita no seu ouvido todos os dias dizendo: por que você não volta da onde você não veio? Por que você não volta da onde você veio? Por que você não se permite se perder? Por que você não permite isso? Esses dias eu estava pregando. E eu estava pregando sobre Saul. Porque é normal a gente criticar Saul nos altares. Saul, homem e tal. Mas eu tenho uma visão muito bonita sobre Saul em partes. No último livro de 1 Samuel, se não falha a memória, fala que Saul, pastor, ele estava em uma guerra com seu escudeiro. E nessa guerra, Saul olha para o escudeiro e diz o seguinte: olha, tira a minha vida. Ao escudeiro: não, de forma nenhuma. Saul fala: como é que você não vai tirar minha vida? Eles vão me humilhar. Se você não tirar minha vida, eles vão zombar de mim. Para Saul, a melhor opção para ele naquele momento era perder a vida. Para o escudeiro, Saul era tudo que ele tinha. Vocês entenderam isso? Para o escudeiro, Saul era tudo que ele tinha. Quando Saul desistiu, o escudeiro se matou também. Sabe por quê? Porque o escudeiro não achou mais esperança. Você sabia que tem escudeiros à sua volta? Pessoas que estão te assistindo e estão dizendo: eu creio que Deus é na vida dela. Glória a Deus. Eu creio que Deus é na vida dele. Sabia que tem amigos seus, filhos seus, primos seus, tios seus, até seus pais, que dobra o joelho e diz: Senhor, não permita que ele desista. Aleluia. Não permita que ele fraqueje. Não permita que ele abandone a guerra, que ele abandone a espada. E às vezes a gente, tomado pelas nossas dores, nós olhamos e diz: não tem ninguém à nossa volta. Mas tem um orando por você. Glória a Deus. Tem um joelho dobrado por você. A sua casa está de pé porque você está orando. A sua casa está de pé porque você está orando todos os dias. Mas no dia que você se entregar, os seus escuteiros também vão se entregar. Ramandasuribicanda ramandassou. Você entende que você tem um filho que depende de você? Você entende que tem uma filha que olha para você e diz: minha mãe é mulher de oração, meu pai é pai de oração, e é por isso que eu não desisto. Aleluia. Mesmo você em gemidos, tropeçando na caminhada e dizendo: Senhor, eu acho que eu vou parar. Mesmo assim, a mão de Deus tem te sustentado. Glória a Deus. Aleluia. O problema é se você parar. Se você parar, muita gente vai morrer. Se você parar, muita gente vai se entregar. E até quando você vai viver uma vida achando que Cristo não morreu por você? Até quando você vai viver uma vida achando que Cristo não olhou para você e disse: você é importante para mim? Para o mundo você não vale nada. Para o mundo você só é uma forma de usar para destruir a sua alma. Mas Cristo todos os dias te espera. Todos os dias Cristo quer que você enxergue. E entenda todos os dias, como diz Paulo, a consciência do pecado. Que você entenda: Senhor, eu não sei viver sem tua presença. Aleluia, Deus. Senhor, eu não sei viver sem tua graça. Qual foi a última vez que você fez essa oração?
Qual foi a última vez que você lembra que você disse: Senhor, eu não aguento sem o Senhor. Senhor, aquele dia eu quase morri. Foi tão rápido que eu nem notei. Mas sinceramente, agora pensando bem, eu deveria estar morto. Senhor, aquele dia armaram contra mim. Senhor, faz quanto tempo que eu não falo com o Senhor aqui? Senhor, eu tenho vindo a teu santuário todos os dias, como diz Asaf. Eu tenho ouvido a tua casa todos os dias. Mas há quanto tempo que eu não entro no santuário de verdade? Porque vir à casa é uma coisa, entrar no santuário é outra. Senhor, não lembra a última vez que eu dobrei meu joelho e chorei, dizendo: Senhor, obrigado. Qual foi a sua última vez? Por favor, reflita comigo agora. Qual foi a sua última vez que você entendeu aonde você deveria estar? Lembra do homem na cama? Pega a cama, joga no ombro, leva. Qual foi a última vez que você olhou para a sua cama e disse: eu deveria estar nessa cama até hoje? Ah, Senhor, coisas maravilhosas o Senhor tem feito em minha vida, mas eu deveria estar naquela cama até hoje. O câncer era para me ter comido vivo. Aquele dia lá que entraram dentro da minha casa para me matar era para me ter morrido. Aquele dia que o acidente foi por pouco, eu senti tua mão. O meu filho era para estar dentro da vala. A minha filha era para estar morta. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e orou de verdade? Ah, Mateus, é porque é muita correria. O dia é tão difícil. A gente vai se acostumando com o evangelho perdido, sabe? Um evangelho que a gente só cultua por religiosidade. Sabe? Que todo mundo senta nas cadeiras, cumpre o evangelho, deu o horário e vamos embora. Mas qual foi o dia que você entrou e disse: Deus, que saudade de andar contigo. Sabe, Deus, eu não sei o que tem acontecido entre nós. Mas às vezes eu sinto que parece que a gente está tão distante. Mas de repente parece que a gente está tão perto. Eu falo sempre com Deus: Deus, se eu for pregar, por favor, vá comigo. Eu não assumo nunca mais um altar sem o Senhor ao meu lado. Pregar, só por pregar é normal. Mas eu preciso sentir o Senhor comigo ali. Qual foi a última vez que você louvou e no meio do louvor a sua voz embarganhou, a sua voz se transformou e você já não conseguia cantar e você só chorava? Qual foi a última vez? Será que se nos tornamos tão santos que não sentimos mais isso? Será que se tornamos tão inteligentes ao ponto de não chorar mais na presença? Ah, é porque o dia é tão cansativo, é cheio de problemas. Mas você está vivo. Você sabe quantas pessoas não acordaram hoje? Você sabe quantas mães estão no hospital gritando a Deus agora pelos seus filhos? Você sabe quantas mães estão indo no presídio desesperadas agora? Aí você chega em casa, tem pelo que agradecer, tem um pão para comer, e aí diz: Deus, vou dormir. Qual foi a última vez que você sentiu caminhando lado a lado com Deus? Qual foi a última vez que esse culto para você não passou só de mais uma quarta, sexta ou domingo? Qual foi a última vez que isso aqui não foi só sentar numa cadeira, mas foi você sentar e dizer: Senhor, obrigado pela cadeira. Tem gente que nem cadeira e água recebeu hoje. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você escutou a voz de Deus de verdade? Sem essas ironias que a gente vai dizendo: eu acho.
Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eu preciso muito ir para o culto hoje, eu estou doido para te ouvir falar? Glória a Deus, aleluia. Qual foi? Lembra quando você aceitou a Jesus? Você não aguentava esperar, peraí, já é quarta. Às vezes você chegava às 6, 5 horas da tarde aí, o pastor, meu Deus do céu, o culto nem começou ainda. Pastor, mas eu estou com vontade de adorar hoje. Glória a Deus, aleluia. O que foi que aconteceu com os nossos cultos? O que foi que aconteceu com a gente? Será que estamos trocando tanto assim a cruz? Será que estamos tanto assim tirando a cruz do meio de nós? E falamos muito sobre finanças, sobre riqueza, sobre crescer, sobre ser bom. Ramanda suribicanta, ramanda sol. Será que a gente não tem percebido que o evangelho está se dissipando no meio das pessoas? E está começando a aumentar o número de religiosos entre nós e poucas pessoas que realmente procuram Jesus? Mas a gente também vai se tornando assim. Porque no começo a gente vai apaixonado por Jesus. No começo a gente quer abrir culto, quer louvar, quer pregar, quer dirigir, quer tocar. Mas depois de um tempo a gente vai ficando murcho. Começa a atrasar, já começa a não ir direito. De repente no começo a gente quer falar de Jesus para todo mundo. De repente já não quer falar de Jesus. Está mais focado com as coisas perdidas. Segura a mão desse irmão, por favor. Fala para ele, irmão. Não permita que o diabo tire o seu contato com Deus. Irmãos, acredite. Chorar na presença de Jesus é a melhor coisa que existe. Aleluia. Acordar e dizer: Jesus, por favor, eis-me aqui. É a melhor coisa que existe. Oh, glória a Deus. E eu estou pregando para crente. É por isso que eu tenho tranquilidade em dizer: está na hora de a gente começar a voltar a chorar por Jesus. E parar de chorar por esse mundo perdido. Você crê que vai para o céu? Amém. Vocês creem que vai para o céu? Amém. Então por que tanta essa preocupação deste mundo? Se você sabe que esse mundo tudo é passageiro, para que esse desespero? Hoje nós ganhamos, amanhã nós perdemos. A sua alma é o mais caro que você tem. Amém. A sua alma é o mais caro que você tem. E se ela for para o inferno, você vai ter um grande problema. Vocês entendem isso? Se vocês for para o inferno, vocês vão ter um grande problema. É por isso que eu digo para vocês: volta para Jesus. Mas Mateus, eu já sou cristão. Mas Mateus, eu já sou convertido. Mas na estrada a gente vai se preocupando com muita coisa. A gente vai se desligando das coisas, a gente vai se preocupando com os problemas financeiros. Eu entendo, é importante isso. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu nasci numa casa com 4 irmãos. E meu pai criou a gente sozinho. Tinha dia que não tinha um arroz. Tinha semanas que não tinha. Quantas vezes eu ouvi meu pai dizer, no tempo de frio, dizer: seria tão bom uma sopa hoje. Quantas vezes eu vi meu pai não ter o que comer, mas subir em cima de um altar desse, para pregar para 300 pessoas e dizer que Deus é o Deus que alimenta. Glória a Deus. Quantas vezes eu ouvi o meu pai dizer que Deus é o Deus que cura.
com a gente doente dentro de casa. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é você ter, é você crer. E talvez o milagre não bata na sua porta. E talvez o alimento não chegue aonde você deseja que chegue. E talvez a cura que você pediu a Deus não chegue. Talvez a oração que você fez não é que não foi ouvida, mas ela não foi cumprida. E aí você se pergunta: Deus, será que tu me amas? Porque eu vejo na vida de todo mundo e na minha parece que não. O mesmo Deus que abre um deserto é o mesmo Deus que termina um deserto. Aleluia, louvado seja Deus. O mesmo Deus que inicia uma batalha é o mesmo Deus que encerra uma batalha. Posso dizer para vocês, sem dúvidas nenhuma, que houve dias que o gás em casa não tinha. E a gente dobrava o joelho e orava: pastor, o gás funcionava. Aleluia. Tinha irmãos que iam lá em casa para testemunhar, levantava o gás e via que estava vazio. O gás durava 3 meses, até ter condição de comprar outro. Eu não conhecia um Deus que me dava tudo o que eu queria, mas tudo o que eu precisava. Eu não conhecia um Deus que mandava riquezas à minha casa, mas um Deus que jamais deixou a gente perdido. Glória a Deus. E eu vim te pregar um Cristo que não vai te deixar perdido. Aleluia. Um Cristo que morreu numa cruz por você. E mesmo a sua maior obra seja a sua vida, Ele ainda cuida de você nos menores detalhes. Glória a Deus. E é por isso que eu vim aqui dizer para você: está na hora da gente voltar para a cruz outra vez. Glória a Deus. Está na hora da gente tirar os nossos egos, os nossos desejos, vir com a sacola vazia e dizer: Senhor, não vim te pedir nada, eu só vim te agradecer. Obrigado pela cruz. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora da gente voltar. Está na hora da gente voltar a chorar como nós chorávamos, a cantar em línguas estranhas como nós cantávamos em orações. Lembra disso, pastor? De joelho dobrado, em línguas estranhas, começava a tocar um ao outro. Está na hora da gente voltar ao memorial da onde nós caiu e lembrar que sem Cristo não somos nada. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que possa dizer que Cristo morreu por ele porque Cristo mereceu? Glória a Deus. Aleluia. Cristo não mereceu morrer por você. Não mereceu. E esse é o evangelho que eu vim dizer para vocês. Cristo não mereceu morrer por você. Cristo não mereceu morrer pelos seus filhos. Mas Ele foi. E a boa graça de Cristo não é sobre os meus méritos. Porque como diz um grande escritor que eu sou apaixonado, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que um pregador não é nada mais, nada menos do que um mendigo dizendo a outro mendigo aonde tem pão. Quer dizer que não há mérito em mim. Eu estar sentado aqui não há mérito. Eu estar com esse microfone não há mérito. Qualquer um de vocês podem fazer. Eu só vim trazer pão para vocês. Aleluia. E o que Cristo veio me trazer dizendo para vocês é: vamos voltar. Quando, para mim encerrar, quando o texto de 1 João começa, ele começa da seguinte forma: no princípio era o verbo. No princípio, em Gênesis primeiro começa como? No princípio, criou Deus. Você percebe que a palavra princípio repete 2 vezes? Vocês conseguem perceber isso? Em Gênesis começa com princípio. Em 1 João começa com princípio. Jesus estava dizendo para nós que a resposta está onde?
no princípio. Glórias a Deus, aleluia. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente precisa voltar para o princípio. Qual foi a última vez que você voltou para o princípio? Colocai-vos de pé, por favor. Pode pôr de pé. Qual foi a última vez que você voltou para o princípio? Você lembra disso? A última vez que você voltou para o princípio, você lembra? A última vez que você chorou, até sua alma suplicar e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Porque um verdadeiro arrependido, ele chora, porque ele entende o mal que ele causou. Você entende o mal que você causou. Mateus, eu nunca fiz mal para ninguém, não? Você está dizendo para mim que você nunca fez fofoca. Está dizendo que você nunca espalhou mentira. Está dizendo que dentro de você nunca agiu de má fé. Quem um dia conhece a graça, tem um texto que diz o seguinte: quem entende o quão foi perdoado, muito grato é. Você entende isso? Quem muito foi perdoado, muito grato é. Você entende isso? Vou explicar para você. Quem muito foi perdoado? Quem muito foi perdoado aqui? Quem muito errou aqui? Quem muito pecou aqui? Quem muito é perdoado, muito amor tem. Muito amor tem. Então por que você age de indiferença com as pessoas à sua volta? Por que você acha que você merece mais do que o irmão do seu lado? Qual vai ser o dia que você vai parar e dizer: pera, eu não mereço estar aqui. Pera, eu nem deveria estar aqui. Meu Deus, meus filhos estão na casa de Deus. Eles nem deveriam estar na casa de Deus. Eles deveriam estar perdidos. Mas um dia, alguém que muito foi perdoado, entendeu que deveria muito amar, e me apresentou a esse Jesus. E esse Jesus que ele me apresentou, eu não vim até esse Jesus dizendo: eu sou bom. Eu vim até esse Jesus chorando. Porque quando eu fui até esse Jesus chorando, eu entendi o quão maldito eu sou. E que eu não mereço nada. Mas esse Jesus, mesmo assim, eu fedendo, eu sujo, eu não valendo nada, eu vivendo a vida do jeito que eu queria, bebendo como eu queria, fumando como eu queria, se prostituindo como eu queria. Esse Jesus não me olhou com um olhar diferente, dizendo: você não serve. Ele disse: filho, filha, eu ainda te amo. Eu preciso, com a licença do pastor, eu preciso que você, que entende que muito foi perdoado, venha à frente. Está na hora de você colocar as vontades de Deus no lugar. Sabe? Sabe quando você diz: eu preciso chorar de novo. Eu quero pregar lá, mas eu não quero pregar só por pregar. Eu quero cantar, mas não é só por cantar. Por favor, venha à frente. Pode vir, por favor. Sabe quando você diz: se não fosse a tua graça, minha casa não estava de pé. Sabe quando você entende que Deus quebrou as suas estruturas, e você disse: Senhor, por Senhor ter rompido as minhas estruturas, é de joelho que eu quero estar na tua presença.
Sabe quando você entende que você tem tantos problemas dos dias e você diz, Senhor, é tanta correria que talvez eu tenha colocado alguns problemas e esquecido de dobrar o joelho e te agradecer e chorar. Ramanda suribiri canta ramanda sou. Tem uma frase que eu sou apaixonado que diz o seguinte: que quem muito entende o poder de Deus, muito chora. Porque um dia eu estava lutando contra Deus. Um dia eu estava, Deus dizia A, eu dizia B. Mas um dia eu disse, Deus, eu me rendo, não dá não. Aleluia. Senhor, as pessoas são muito más. Senhor, que mundo é esse, Senhor? Que mundo é esse aonde um pecado é aplaudido? Eu não quero esse mundo não. Não dá para mim não. E aí eu decidi me render a Ti. Porque render aos Seus pés é muito melhor do que me render ao mundo. Como diz o rei Davi, eu prefiro estar em Tuas mãos. Porque nas Tuas mãos há misericórdia. Mas não do mundo, o mundo vai me amassar e vai me machucar e vai me ferir. Você consegue entender isso? Tem mais alguém que precisa vir? Às vezes a gente está tão preso, sabe? Na nossa religiosidade. A gente sempre acha que, não preciso. Pera. Um minuto, me escuta, um minuto. Qual foi a última vez de verdade que você ouviu Jesus falar com você? De verdade. Qual foi a última vez que você saiu desse culto falando em línguas estranhas? Qual foi a última vez que você saiu dizendo, meu Deus, o que Deus falou comigo hoje? Não está escrito. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Porque sinceramente, vim para a casa de Deus só para dizer que veio. Viemos à casa de Deus só para falar, eu fui. Irmãos, estar com Cristo não é isso. Estar com Cristo é cultuar Ele de verdade, entrar no santuário e chorar. É dizer, eu sei que só o Senhor pode mudar, então eu estou aqui por isso. Mas isso só para bater palma, só para dizer que é mais um religioso. É tão triste isso. É tão devastador isso. Aos obreiros que puder, por favor, pastor, com sua licença, que abrace os irmãos que estão aqui na frente. Os obreiros que estão aí, por favor. Os irmãos que puderem. Os que estiverem na frente, estiverem sozinhos, abraça o irmão que está ao seu lado, por favor. Ramanda suribiri canta ramanda sou. Ramanda suribiri canta ramanda basuribi canta ramanda sou. Ó Jesus, não estamos aqui, Senhor, por interesse de uma religião, mas estamos aqui porque Tu és santo. E a Tua santidade quebra, ela rompe nossas estruturas. Os irmãos que estão atrás, fiquem à vontade, orem com a gente. Senhor, Tu sabes os quantos os dias são más. E as guerras que quebram nossas estruturas. Tu sabe que muitas das vezes o diabo vai roubar um de nós. Mas não viemos de pedir nada. Mas vamos dizer, com ponto és. Ramanda suribiri canta ramanda baba suribi canta ramanda sou. Tu sabes, papai, que como Asaf choramos todos os dias em Ti. Mas não podemos viver sem a Tua presença de forma nenhuma.
não permita nós passar por aquelas portas sem sentir um pouco da tua presença, sem chorar na tua graça, sem entender que sem a cruz não somos nada. Ramassuri biri canta ramadação.